Bom dia a todos. A paz de Jesus esteja no coração da sua família no dia de hoje. Hoje é o dia da independência do Brasil, mas nós estamos colocando a nossa vida para que Deus a liberte, para que Deus dê a ela alegria e paz. Então eu quero desejar isso a você já neste dia, a graça, a paz, a alegria da parte de Deus, para que você possa, tocado pela palavra, começar um tempo novo na sua vida. Eu sou o diácono Paulo, aqui da comunidade Canção Nova, estou aqui com a minha esposa, a Mara Silvia. Somos casados há 26 anos e temos 2 filhas. O diácono permanente, ele, embora sendo membro do clero da igreja, é um homem casado, tirado do meio das famílias para servir a igreja. E é muita alegria, muita responsabilidade partilhar com vocês hoje a palavra de Deus. Foi nos pedido que colocasse como tema quais são os riscos, aquilo que são as maiores ameaças para a família nos dias de hoje. E eu e a Mara fomos rezar em cima desse tema, pedir uma direção de Deus para a nossa reflexão nesta manhã. E o que Deus colocou no nosso coração, que é a maior ameaça, e nós vamos ficar, porque nós temos pouco tempo, o tempo urge, não temos mais tempo a perder. A maior ameaça na reflexão que Deus nos mostrou para a família, é a família se afastar de Deus. A família tirar Deus do centro, a família estar longe de Deus. Então vamos ouvir a palavra de Deus nesta manhã e fazendo essa reflexão. Peço a Mara que já entre com a palavra, com o Evangelho que é Jesus que vem nos comunicar e revelar a sua vontade para nós. Então vamos pegar comigo no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 24 e seguintes. O tema, já é bem sugestivo para nós. Vai dizer assim: preocupações exageradas. Do que o nosso coração está cheio? Será que nós, como família, como pai, como mãe, nós estamos exagerando nas nossas preocupações? Será que nós estamos deixando que Deus tome conta da nossa vida? Ou somos nós que queremos tomar conta da nossa vida? Queremos tomar conta de tudo o que acontece conosco, com a nossa família, com os nossos filhos, com as nossas finanças, com a nossa casa, com o nosso trabalho. Como é que nós estamos como família? Será que nós estamos conseguindo entregar o que é de Deus para Deus? Deixar que Deus tome conta de nós? Então vamos ver o que Jesus fala aqui para nós, Então começa assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Quando nós começamos a servir, a querer servir tanto a Deus quanto as riquezas, servir a Deus e a mim próprio, os meus prazeres, as minhas vontades, eu começo a viver dentro de mim um processo de divisão. Eu começo a ficar confuso nas decisões. Se eu faço isso ou se eu faço aquilo. Se eu vou por esse caminho ou se eu vou por outro. Se eu vou pelos meus prazeres, os meus desejos, ou eu vou por aquilo que Deus quer, pelo que Deus me pede. Eu começo a ficar em dúvida, eu começo a ficar confuso.
Por isso que Jesus vem dizer para nós, nós não podemos servir a duas coisas. Ou a gente se dedica a uma, ou a gente se dedica a outra coisa. Não tem como. Principalmente porque quando ele fala aqui, servir Deus e riqueza são coisas contrárias. Nós não estamos aqui nesse mundo para nos tornar uma pessoa rica em autossuficiência. Não que as coisas, os bens que Deus nos deu para administrar, precisam acabar. Não é isso. Mas aonde que está o seu coração? E diz a palavra, onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. O que é tesouro para você? O que é importante para você? É esse grande questionamento que Deus hoje nos faz. Aonde que eu estou colocando o meu tesouro? A minha riqueza? O que eu estou buscando para a minha vida? O que é importante para mim? Que nem dizia o padre Paulo Ricardo já de manhã. É a riqueza, é o ter, é o consumismo, é o possuir coisas. Então nós não podemos servir a dois senhores, senão nós ficamos confundidos, nós ficamos divididos. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais do que as vestes? É ou não é? A vida é muito mais do que o que nós comemos. A vida é muito mais do que nós vestimos. A vida é muito mais do que nós temos. Deus aqui nos chama a pensar numa vida eterna. Deus nos leva a pensar que essa vida não acaba aqui. Nós não vamos levar nada conosco, não é assim que a gente fala? Não levamos nada para o túmulo com a gente, tudo fica. Que preocupação é essa? Num outro evangelho Jesus nos fala, né? Que adianta esse homem ajuntar, acumular tantas riquezas, fazer celeiros para guardar tantas coisas? Ele mal sabe que essa noite ele vai morrer. E não vai levar nada disso com ele. O que nós levamos para a vida eterna? A não ser o amor que nós damos aos outros. A caridade que nós fazemos. Então, de que vale a gente juntar riquezas? De que vale a gente ficar preocupado com o que nós vamos vestir? Com o acúmulo, a poupança que nós vamos deixar? Os bens que nós vamos deixar? Isso não vale nada. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem os seus celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Valemos ou não valemos mais do que as aves do céu? Eu troco reinos por ti. Eu dou a minha vida por ti. Essa é a palavra de Jesus para nós. Dou tudo por causa de você. Isso Ele não faz pelas aves. Nós valemos muito mais do que elas, e mesmo assim, Deus cuida de cada uma delas. Não vai cuidar de você? Filho amado de Deus? Põe a mão no seu coração e fala assim: eu sou um filho, uma filha amada de Deus. Por isso Deus cuida de mim. Muito mais do que as aves do céu. O meu valor é maior. Eu valo muito mais do que as aves do céu. Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge da sua glória, não se vestiu como um deles.
Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, nem digais: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Deus conhece tudo. Deus sabe de tudo. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe que você precisa de um trabalho. Ele sabe que você precisa de uma moradia. Ele sabe que você precisa de filhos, de uma família. Ele sabe, Ele te conhece. Ele sabe até o fiozinho de cabelo seu que está caindo aí. Ele te conhece. Nós somos um mistério para nós mesmos, mas para Deus não. Deus te conhece profundamente. Não se esqueça que Ele é o seu Criador. Foi Ele que te criou. Pense num projetista que criou uma máquina. Ele conhece todos os detalhes daquela máquina. Para que serve cada coisinha, cada engrenagem, cada parafuso. Ele sabe como que funciona essa máquina. Deus te conhece dessa forma. Ele te projetou. Ele te fez. Ele te concebeu. Então Ele conhece tudo de você. Ele conhece quando você está aflito. Ele conhece quando você está feliz. Ele sabe de todas as suas necessidades. Ele sabe quando você precisa descansar, quando você precisa trabalhar, do amor que você precisa receber, do amor que você precisa dar. Deus rege a sua vida. Um dos grandes pecados da humanidade é a autossuficiência. A gente acha que a gente sabe tudo da gente, que a gente é capaz de fazer tudo pela gente. E a gente se esquece que nós temos um Deus que cuida de nós. E é Ele que sabe tudo de você. Pense que é você que se conhece, não. Pode fazer quantos anos de terapia você quiser fazer. Pode fazer análise, autoanálise, pode ir para onde você quiser. Você nunca vai se conhecer profundamente como Deus te conhece. É Ele que sabe tudo de você. Ele sabe até mesmo daquelas coisas que Ele precisa tirar de você para que você cresça. Deus te dá tudo, mas Ele tira aquilo que precisa ser retirado. Até isso mesmo Deus cuida da gente. Deus, quando Ele tira as coisas da gente, um momento de doença, de sofrimento, de perda, por que será que Deus está tirando isso de nós? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Por que Deus me tirou isso? Por que Deus está permitindo que eu passe por essa situação? É para mim ser melhor? Para mim ser mais desapegado? Para mim confiar mais na providência? Confiar mais em Deus? Confiar que Ele cuida de mim? Que Ele cuida da minha família? Para mostrar que eu não preciso do acúmulo de tantas coisas. Porque o pecado não é ter coisas, o pecado é o apego. É o apego que eu tenho às coisas que eu tenho. Porque o nosso Pai do céu é um Pai rico. Ele é rico. Ele nos dá tudo. Ele não quer que o filho seu viva na miséria, viva na penúria. Não. Mas quando Ele permite que essas coisas sejam retiradas da gente, é porque nós precisamos aprender o desapego. Eu preciso me desapegar dessas coisas. Porque Ele vai dizer aqui, ó: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Todas.
E como dizia Monsenhor, como diz, né, Monsenhor Jonas Abib, todas é todas. Deus sabe da sua necessidade. E o que você vai precisar, Ele vai te dar. Então Ele vai te dar o alimento, Ele vai te dar a vestimenta, Ele vai te dar a casa, Ele vai te dar o trabalho, Ele vai te dar os filhos, Ele vai te dar a esposa, Ele vai te dar o marido. Ele vai te dar todas as coisas que você necessita. Mas Ele nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Uma coisa é condição para outra. Não que Deus nos quer mendigando, não. Mas nós precisamos buscar a Deus em primeiro lugar. Esse é o segredo. Esse é o segredo para uma vida feliz, uma vida em que a gente suporta o sofrimento, a dor, a doença, a nossa cruz. É buscar em primeiro lugar as coisas de Deus. E todas as outras coisas vão ser nos dadas por acréscimo. É acréscimo de Deus. Porque o que nós precisamos? É o reino de Deus. Nós não precisamos de mais nada. Porque o que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e vir a perder a nossa vida? Perder a nossa alma? Eu não estou aqui nessa terra para viver 50, 60, 80 anos, não. A minha vida é eterna. E eu preciso ganhar o reino de Deus. Eu preciso estar com o meu Criador. Por isso eu preciso buscar em primeiro lugar as coisas do alto. As coisas de Deus, o reino de Deus. É isso que eu preciso almejar, é isso que eu preciso buscar. Não adianta eu ficar preso nas coisas desse mundo, desta terra. E todas as outras coisas nos será dada. Por quê? Porque Deus te conhece. Deus te ama. E finalizando, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Então nós precisamos cuidar do dia de hoje, da minha família hoje. Quantos pais de família trabalham de dia, de noite, de madrugada, nos finais de semana, fazendo acumulando dinheiro, pensando no futuro dos seus filhos, no futuro da sua família, porque eu preciso ganhar dinheiro enquanto eu sou jovem, enquanto eu tenho força, enquanto eu tenho essa oportunidade para dar uma faculdade, um bem-estar para o meu filho, para deixar uma poupança, um seguro de vida, para deixar tudo para ele. E esse filho vai saber o que vai acontecer com ele lá na frente. Será que aquele dinheiro que se acumulou, ele vai gastar na faculdade? Ou ele vai gastar com as drogas? Ele vai acabar tudo nas drogas, na prostituição. Se preocupe com o dia de hoje. Cada dia tem o seu cuidado, a sua preocupação. Nós construímos o nosso futuro pedrinha por pedrinha, dia por dia. É assim que nós construímos. Não adianta eu querer adiantar as coisas. Nós precisamos construir ao dia de hoje, nos preocupar com o hoje e não com o amanhã. O amanhã, ele vai ter a preocupação própria do dia de amanhã. Nós precisamos ser mais simples. Nós precisamos voltar à nossa simplicidade. Como é gostoso a gente conversar com as pessoas que nos geraram, nossos avós, nossos pais, e ver como a vida deles era bem mais simples, sem tantas preocupações. Nós precisamos voltar à simplicidade. Não deixar, que o capitalismo, nem que o socialismo nos leve a desvairar nesse mundo, mas voltar à nossa simplicidade. Quando Deus nos tira as coisas, a gente entende
como a gente consegue viver com as coisas mais simples, louvando a Deus, agradecendo a Deus, com alegria no coração, na alma, porque a gente não precisa acumular nada. Então eu gostaria de deixar isso para vocês. Voltem à simplicidade como família. Dê valor às coisas simples. Dê valor ao tempo. Dê valor à conversa. Dê valor ao sentar no chão. Dê valor na atenção um para com o outro. Nós vivemos num mundo muito apressado das coisas. A gente não para escutar ninguém. Que cesse no meio de nós, como famílias cristãs, as preocupações exageradas. Deixe que Deus cuide de você como Ele cuida do pássaro, da relva, da plantinha, do animalzinho. Muito mais Ele vai cuidar de você. O Salmo 126 e 127 é para nós uma fonte de orientação nesse sentido que a minha esposa estava dizendo a vocês, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar a Deus em primeiro lugar. O Salmo 126, ele começa dizendo assim, olha: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, debalde vigiam as sentinelas. Inútil levantar-se antes da aurora e atrasar até alta noite vosso trabalho, vosso descanso, para comer o pão de um duro trabalho, pois Deus dá aos seus amados até durante o sono. Então nós temos aqui 3 importantes mensagens de Deus para você, para a sua família. Primeiro, deixe Deus edificar a sua casa. Você pode até ter a casa material, as paredes. Você sabe qual é a diferença de uma casa e uma família? Uma casa e um lar. O lar é feito de pessoas. O lar é o lugar da comunhão de pessoas. Pessoas que vivem em comum. Pessoas que vivem o amor. Existem muitos casais, famílias, que estão edificados sobre o materialismo, edificados sobre si mesmos, sobre o conhecimento. Quantos, vão para a universidade, conhece lá na universidade uma outra pessoa, que ele faz medicina, ela também faz medicina, se casam para juntar dinheiro até o dia da separação. Porque Jesus diz no Evangelho, no capítulo 15, João 15, sem mim nada podeis fazer. É por causa disso que muitos casais estão aí se dilacerando, porque tiraram Deus do centro, tiraram Deus como a direção, como o sentido de suas vidas. E o filho vai ser o que o pai é. Se você é um cristão de fachada, mas na verdade você é ateu, porque vive como os pagãos, vive da forma do mundo. Quando a gente fala assim, a gente tem que ir lá a fundo e ver concretamente. Existem pessoas longe da igreja, longe da vida de Deus, longe da vida de oração. Bom, o senhor Jonas, num dos nossos documentos, orientação para a nossa vida e para a sua vida, ele diz assim: da qualidade da nossa vida de oração, à qualidade da nossa vida fraterna. Podemos dizer assim, da qualidade, da intensidade da vida de oração das famílias, vai ser a intensidade do amor entre os filhos, a construção, a edificação do mundo novo. Não dá para pensar um mundo novo se os homens e as mulheres não se transformarem.
Mundo novo nasce de pessoas renovadas, pessoas tocadas por Deus. Eu e você somos chamados a viver a nossa vida a partir de um encontro com Deus, encontro com Jesus Cristo, diário. Eu gosto de falar assim que eu sou diácono para destrinchar lá no dia a dia a palavra de Deus. Vamos mais fundo. Aonde que você vai ter esse encontro diário para você beber de Deus, para Deus ser o centro da sua vida? Está aqui, olha, eu e a minha esposa com a palavra na mão. Quando nós casamos, nós fizemos um acordo. Nós vamos ler a Bíblia todos os dias juntos. Nem conhecia Canção Nova. Em 1984, temos 26 anos de casados. E toda noite, antes de dormir, antes do relacionamento conjugal, antes do amor, a palavra. É a palavra de Deus que traz a luz no caminho para a família se renovar. Se o pai e a mãe adotarem como fonte das suas vidas a palavra de Deus, eu digo que muito difícil os filhos se perderem. Eu vejo, tenho 2 filhas, você vai na cabeceira da cama delas, você vê, está lá a palavra, seguem o exemplo. E digo, eu não sou melhor que ninguém, é a minha obrigação de colocar para a minha vida uma fonte, colocar na minha vida aonde eu retirar para minha vida, aonde eu retirar respostas. Você busca respostas para a sua vida aonde? Hoje o Salmo disse, se Deus não edificar, a sua casa vai ser destruída. Se Deus não guardar a cidade, se você não colocar a proteção de Deus, dos anjos, a devoção à Nossa Senhora, se você não rezar na sua casa, se você não acordar cedo e dizer, Senhor, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, saiba, a sua família vai se esfacelar, e é por causa disso que estão muitas desfaceladas, porque nós católicos, cristãos, deixamos de rezar. É verdade ou não é? Eu estou fora da realidade? Não é verdade? Hoje a gente acorda cedo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que tomar o ônibus, sair correndo, não é isso? Pega o carro, vai para o trabalho, almoça correndo, chega de tarde, quando chega, cadê o tempo de Deus? O padre falou aí, olha, a fonte da vida também é a Eucaristia. Quantos casais vivendo longe da Eucaristia? Porque o filho vai atrás de pai e mãe. O meu exemplo é o seguinte, quando nasceu a Mariana e Maria Angélica, mesmo no colo, com 1 semana já foram batizadas, e todo domingo na missa, todo domingo na missa, todo domingo na missa. Sem missa do pai e da mãe levando os filhos, a família acaba. E é isso que o demônio quer fazer nesse mundo, quer acabar com a família. Mas não vamos ficar no negativo. Vamos construir a família? Você está me ouvindo pela televisão, você que está na sua casa, você está aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Comece. 7 de setembro, independência. Cria a independência do mal. Dê a independência daquilo que não presta. Leve a sua família para a igreja. Se liberte daquilo que não presta. São Paulo exorta assim, não persistais a viver como os pagãos. Eu tenho que falar assim bem forte no seu coração, para que Deus toque aí dentro, e você comece uma vida nova. Comece hoje 7 de setembro de 2010, fala assim, olha, a partir de amanhã eu vou à missa todo dia, a partir de amanhã eu vou pegar a minha Bíblia, eu vou ler o Evangelho todo dia, um trechinho, me alimentar da palavra de Deus. Eu vou pegar à tarde, que nem a gente costuma lá em casa, 6 horas, pego o terço, eu e minha mulher vamos rezar pelos nossos filhos. Está ali o casal, aquele senhor fazendo assim, é isso mesmo. Nós precisamos rezar pelos nossos filhos, rezar pela nossa família. Aí levar nossos filhos para a igreja. Os seus filhos veem você fazendo uma adoração aos Santíssimos de joelhos.
Hoje nós vemos pais e mães de família de joelhos diante do poder, de querer ganhar dinheiro, de querer ter muita coisa, e se ajoelha diante do demônio do dinheiro. A Mara pregava ali para nós. Não dá para servir a dois senhores. Que o teu filho te veja de joelhos na igreja rezando. É isso que você precisa, irmão, irmã. O teu filho precisa desse exemplo. Precisa que você ponha o joelho no chão e fale: meu Deus, cuida dos meus filhos, cuida das minhas filhas. Sem mim nada podeis fazer. E indo lá no Salmo 127, ele diz assim: olha, felizes os que temem o Senhor, os que andam em seus caminhos. Poderás viver então do trabalho de tuas mãos, serás feliz e terás bem-estar. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu até conversei com o Padre Paulo ali, pedi licença para ele, para me falar isso, porque ele falou assim, que não dá para viver uma vida de prazer, não é isso? E ter a felicidade. Ele não falou isso? Mas eu quero dizer para você, quem é casado aqui, levante o braço. Quem casou na igreja, direitinho, isso, levante o braço. Quem não casou, busque casar na igreja. Isso, para você, tem um segredo. No sacramento do matrimônio, Deus eleva a sexualidade humana, o prazer humano, e o Papa Pio XII diz assim, que o sexo do homem e da mulher dentro do sacramento do matrimônio, ele é abençoado por Deus, para que o casal tenha prazer e bem-estar. Então, é preciso recuperar o amor conjugal, recuperar o prazer de viver juntos. Olha, eu tenho maior alegria de ter uma mulher do meu lado. Quero contar esse segredo para vocês. Eu sou um homem apaixonado, e é maravilhoso. Dá para pensar na felicidade eterna, dá para buscar as coisas de Deus, e também ter prazer, alegria, bem-estar. Essa é a graça da nossa igreja. É isso que Deus sonha para você e para os seus filhos. Então, abre aspas aqui, ó, dá uma ajustada na sua vida sexual com sua mulher. Converse sobre o assunto. Por que os casais hoje se separam, vai procurar farinha noutra panela, né? Que o pessoal brinca, vai buscar sexo fora do casamento. Por quê? Porque falta ajustar dentro de casa aquilo que Deus abençoou no altar. Vou repetir: falta ajustar dentro de casa aquilo que Deus abençoou no altar. Deus abençoou no altar a união de vocês, que não é para ficar brigando a vida inteira, se debatendo. Não, no altar, em Jesus Cristo, temos, eu gosto dessa palavra, quando eu preparo noivos para o casamento, eu falo unidade, unidade que vem da Trindade, unidade que é uma só carne, é Deus que constrói nele, homem e mulher, uma só carne. Quem é jovem que está aqui? Levante o braço, você que ainda não casou. Olha, tem muitos jovens aqui. Você tem filhos? Queira para os seus filhos, e eu rezo todo dia pelas minhas filhas, um bom casamento, um matrimônio santo. Que Deus mande para minha filha um homem que faça dela uma mulher feliz, uma mulher realizada como é a minha. Não como é a dos outros, como é a minha, como é a construção da minha casa. E o segredo é levar para Deus aquilo que é de Deus. É preciso santificar aquilo que foi sacramentado. Então é preciso tirar as máscaras e reconstruir a vida conjugal, reconstruir o afeto, reconstruir o carinho. Se Deus não edificar de novo a sua vida conjugal, você vai ficar trabalhando em vão, trabalhando até o dia que você fala assim, como eu estava num grupo de oração, e a pessoa chegou para mim e falou assim: olha,
eu não era diácono, né? Paulo, você pode atender esse casal? Eu cheguei para a moça e falei assim, tá bom, o que está acontecendo com vocês? E eu olhei para ela, ela falou assim para mim, até o contrário, né? Ela falou assim, ela começou a chorar, e aí perguntei para o homem lá na minha cidade, e ele falou assim, não suporto essa mulher. Quantos casamentos estão assim? Eu disse para aquele homem, pensa nos momentos bons que vocês viveram, reconstrói a unidade, voltem a conversar de novo. Se ela está com dificuldades, ajude, levante, faça com que ela cresça, converse com ela. Olha a minha mulher, você viu como ela é bonita? É ou não é? Como fala bem? Bate palma mesmo, bate palma para ela, isso mesmo. Construída com os meus joelhos no chão, construída com muito incentivo, muitas palavras para ela assim, Mara, vai em frente, você tem valor, entende? Se você está entendendo essa mensagem, é preciso elevar a dignidade da outra pessoa que vive com você, edificar essa pessoa em Deus, para que ela seja melhor. Se você fizesse assim uma leitura do seu casamento, eu tenho 26 anos, de quando vocês casaram até hoje, quanto cresceu essa pessoa que mora com você, sua mulher ou seu marido? O que você fez para que ela fosse melhor? Para que ela fosse mais humana, mais gente, para que ela se sentisse valorizada, se sentisse amada, se sentisse uma pessoa, a melhor pessoa do mundo. Isso é construir a pessoa humana, e no sacramento do matrimônio nós temos essa graça. Deus constrói a pessoa humana e nós somos colaboradores. É nós que colaboramos com a graça de Deus, com a nossa palavra, o jeito de tratar, o carinho, a forma como a gente lida com a pessoa, com as suas misérias, suas fraquezas. O Salmo diz assim, serás feliz e terás bem-estar. E depois, assim será abençoado aquele que teme o Senhor. Quem é que quer a bênção de Deus sobre a sua família? Levante o braço, eu quero saber. Ficou fraco? Fica de pé quem quer essa bênção de Deus. Diga eu. Ficou fraco ainda para o mundo ouvir, eu quero a bênção de Deus. Eu quero a bênção de Deus, diz bem forte. Na minha família. Senta agora. Preste atenção. Seja um temente a Deus. Busque a Deus. Eu quero dizer que a minha reflexão, eu coloquei assim, 3 fases assim do homem que busca a Deus. 3 fases. Primeira fase, a fase do eu buscar, conhecer a Deus, buscar em Deus a unidade. Então a primeira fase, eu quero que a minha família, nós estejamos, eu, a Mara, Maria Angélica, Mariana e Deus. É o primeiro momento, é colocar Deus na nossa família. Aí depois eu dou o segundo passo, eu quero que a minha família tenha comunhão com Deus, conhecer a Deus, colocar Deus no primeiro momento. Eu quero que a minha família tenha comunhão com Deus. Como que a gente tem comunhão com Deus? Comunhão com a palavra, que nem eu estava dizendo, e comunhão eucarística. Trazer a minha família de volta para a igreja, para ter comunhão com Deus. Ah, mas eu moro lá na cidade de não sei aonde, e lá eu não gosto do padre, eu estou com problema com aquela catequista, eu tenho problema com aquela mulher lá da sacristia, que é chata, então eu não vou na igreja por causa... Esquece, tudo isso é tentação.
Traga de volta a sua família para a comunhão na igreja de Jesus Cristo, a nossa igreja. A nossa igreja é linda, é lá que nós batizamos nossos filhos. A nossa igreja é linda ou não é? Fica em pé quem acha que nossa igreja é linda. Bate palma para a nossa igreja. Isso, a igreja católica. Somos católicos, amamos a nossa igreja. É lá que nós queremos que nossos filhos cresçam. É lá que nós queremos que a nossa família se fundamente, na nossa igreja. Bate mais forte. Nós amamos a nossa igreja. Defendemos a nossa igreja. O terceiro passo. Um dia, se você quiser abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 19, de 16 seguintes, houve um diálogo entre Jesus e um jovem. Imagine hoje que é um diálogo entre você e Jesus, sua família e Jesus. O jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: por que me perguntas a respeito do que deves fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem: tenho observado isto desde a minha infância. Que me falta ainda? Faça a pergunta agora comigo. Que me falta ainda? Ficou fraco. Que me falta ainda? O que me falta ainda? Respondeu Jesus. Versículo 21. Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Aquele jovem ficou entristecido e abandonou Jesus porque ele era muito rico. Eu quero dizer para você que esse chamado, e aí agora nós já estamos entrando na terceira fase, e muitos podem estar aqui no nosso meio já adentrando essa terceira fase, a fase da consagração. Consagrar a sua vida a Deus e à igreja. Uma vida que mergulhada em Deus, na comunhão com Deus, mas que dá o passo a mais. Eu lembro que em 1997 foram alguns missionários da Canção Nova lá na nossa cidade, em Botucatu, e pregaram um retiro lá para a gente lá do grupo de oração. E eu e a Mara começamos a sentir uma inquietação interior muito profunda. Essa inquietação de que nós já tínhamos uma vida de comunhão com Deus, mas nós queríamos dar um passo a mais. Consagrar-se a Deus e à igreja. Viver uma vida consagrada. Eu quero dizer para você que depois desse chamado, e depois nós fizemos toda uma preparação, foram 4 anos, caminho vocacional, e nós nos consagramos a Deus, dentro aqui da comunidade Canção Nova, a nossa vida se renovou, porque o chamado de Deus transforma a nossa vida. Será que você também, eu não digo na comunidade Canção Nova, mas consagrar-se a Deus na sua paróquia? Eu lembro que o que nós trabalhamos na nossa paróquia era pastoral do dízimo, pastoral dos ministros extraordinários da Eucaristia. O que nós
trabalhamos na nossa paróquia, consagrando tempo, consagrando momentos, deixando muitos dos nossos desejos para falar assim: eu quero servir a Deus, dar uma resposta a isso que Jesus falou: vem, segue-me. Exige renúncia? Exige. Tem que deixar as coisas? Tem que deixar as coisas. Tem que deixar a vontade própria? Tem que deixar a vontade própria. Mas o chamado de Deus é urgente. As famílias precisam ser famílias consagradas, e não é para qualquer uma, não é para todas. Eu não sou privilegiado. Na verdade, nós aqui da Canção Nova somos para formar em você o desejo de ser também família consagrada. Nós fomos feitos por Deus para proclamar ao mundo que dá para existir famílias consagradas ao Evangelho, consagradas na igreja, consagradas aos trabalhos da igreja, que não ficam criticando, atacando a própria igreja. Ao contrário, que trabalhem para a igreja, que sejam servos da igreja. Deus convoca famílias nesse 7 de setembro a se consagrarem. Queira ser consagrado a Deus. Na verdade, o nosso batismo e o crisma já nos consagrou. O sacramento do matrimônio consagrou também. É que nós queremos teimar e viver como não consagrados. Então é tempo de retomar, é tempo de converter o coração e dizer assim: meu Deus, a partir de hoje eu quero viver essas três dimensões da minha vida espiritual. O padre dizia: nós não temos só a vida material, nós não somos para viver só para esse mundo, nós temos que começar já uma vida espiritual. Comece hoje, dê o passo hoje, se comprometa com Deus hoje. Uma vida de buscar o conhecimento de Deus pela sua palavra, de comunhão com Ele, comunhão diária. Não dá para ir à missa, mas dá para ler a palavra, dá para fazer as suas orações, dá para rezar o Santo Terço. Não tire Nossa Senhora da sua casa. Bate palmas para Nossa Senhora. Não tire Nossa Senhora da sua casa, ao contrário, entronize na sua casa a presença de Mãe e Mestra Maria, nossa Mãe. É recuperar as raízes, as nossas raízes católicas, as nossas raízes cristãs. É assim que nós depois podemos dar o passo. Põe a mão no teu coração e vai dizendo assim: Senhor, eu quero ser um consagrado, ser uma consagrada, que vive a minha consagração a Deus, que vive a minha consagração a Deus e a igreja. Eu quero consagrar a minha vida, eu quero consagrar a minha vida à igreja, de Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus Cristo nosso Senhor. Dá-me esta graça, Senhor. Dai-me esta graça, Senhor, que eu consiga dar esses passos na minha espiritualidade, viver em comunhão com a palavra, com a Eucaristia, e me consagrar ao serviço da igreja. Eis-me aqui, Senhor. Fala mais forte: eis-me aqui, Senhor. Ainda ficou fraco. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero te servir na tua igreja. A minha família é uma família consagrada. Vai batendo palmas aí para quem está do seu lado, porque Deus escutou essa oração. Deus já está construindo isso a partir de você. Louve a Deus, fale: obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor constrói isso. Na minha família. Você quer falar, meu amor? Só quero dizer para vocês. Vocês gostaram do meu amor? É assim mesmo. O consagrado trata o amor do jeito que ele precisa ser tratado. Ela é meu amor.
Fala, querida. Ele me deixa toda envergonhada, né? Ele sempre faz isso. Gente, uma vida com Deus é uma vida com Deus, Ele no meio da gente, presente nos nossos pensamentos, nas nossas ações. Quando a gente introduz Deus na nossa vida de família, nada mais a gente decide sozinho. Nada mais a gente faz sem a ajuda do Espírito Santo. Sem o nosso pensamento estar em Deus. Em agir como o Evangelho nos diz. Por isso que é tão importante a palavra de Deus. Porque é conhecendo a Deus através do Evangelho que nós vamos agir como Deus. Que nós vamos fazer aquilo que é da vontade de Deus e não aquilo que é da nossa vontade. E se nós estamos aqui neste mundo e fomos feitos e trazidos aqui por Deus, é porque nós temos uma missão a cumprir. E a nossa missão é Deus quem revela dentro da nossa família, dentro do nosso ser profissional, dentro da nossa comunidade paroquial. É Deus que vai revelando. Mas nós precisamos ter uma intimidade com Deus. Como eu posso escutar a Deus se eu não sou íntima de Deus? Como eu posso escutar a Deus se eu estou no meio do barulho do mundo, que me diz tanta coisa, que me fala tanta coisa? Então é preciso que eu me retire para mim escutar a Deus. É preciso que eu dê espaço para Deus entrar na minha vida, na minha intimidade, para ouvir a Deus. Senão eu não consigo ouvir a Deus. Então é preciso que eu introduza Deus na minha vida. Na minha manhã, quando eu me levanto, eu preciso entregar a minha vida a Deus, pedir o auxílio ao Espírito Santo. Eu preciso fazer as coisas do meu dia a dia como se o meu patrão fosse Deus. Estou fazendo para Ele, é a minha missão aqui. Como que Deus agiria nessa ou naquela situação? O meu pensamento tem que ser um pensamento voltado para Deus. Vocês podem pensar, isso aí é alienação, isso é coisa para quem está fora do mundo. Não, não é não. Isso é coisa para gente que não está nesse mundo. Porque este mundo também foi feito por Deus. Nós não somos alienados. Nós não vivemos fora desse mundo. Nós estamos aqui para santificar esse mundo. E se nós não trazemos Deus para o nosso meio, esse mundo vai ser um mundo paganizado mesmo. Vocês estão vendo tantas coisas que estão acontecendo no nosso meio, que tem hora que a gente coloca a mão na cabeça e pensa, meu Deus, o que vai dar nisso? O que vai ser? Para onde essa humanidade está caminhando? Nós precisamos fazer um caminho de volta, de conversão, de voltarmos aos nossos pensamentos, às nossas orações, o nosso dia a dia, as nossas ações para Deus. É nós eliminarmos da nossa vida toda espécie de pecado, de mentira, de roubo, de traição. Nós precisamos ser coerentes com a nossa fé, com aquilo que nós acreditamos. Eu clamo a vocês, voltem-se para Deus. Voltem-se para Deus. Voltem para a igreja. Voltem para aquilo que o Papa está nos dizendo. Voltem para aquilo que a igreja está nos trazendo. A igreja é pecadora? É, mas é feita por homens, mas que querem acertar. Que querem ter essa intimidade com Deus. E eu preciso fazer a minha parte. Eu sou igreja. Aponte para você mesmo e fale isso. Eu sou igreja. Eu sou igreja. Então eu preciso ser igreja. Eu preciso ser igreja. Eu preciso estar em comunhão com a minha igreja.
preciso estar em comunhão com a minha igreja. Eu preciso entrar em intimidade com Deus. Eu preciso entrar em intimidade com Deus. E nesta manhã de 7 de setembro, eu declaro que eu vou procurar essa intimidade. Que eu vou procurar essa intimidade. Eu vou buscar essa intimidade. Eu vou buscar esta intimidade. Eu vou buscar ouvir a Deus. Eu vou buscar ouvir a Deus. Eu vou me voltar à oração. Eu vou me voltar à oração. Amém. Amém. E o Papa João Paulo II, saudoso, num documento, fechando assim essa nossa colocação, um documento que ele escreveu, Veritatis Splendor, ou Esplendor da Verdade, na nossa tradução, ele disse uma frase que eu anotei para você. Impõe-se que o homem de hoje se volte novamente a Cristo, a fim de obter dele a resposta sobre a sua vida. Ele é o Mestre, o ressuscitado, que possui em si a vida e que sempre está na sua igreja e no mundo. Ele é a fonte e o vértice da história humana. Qual é a história que nós vamos construir de hoje para frente? Porque ninguém constrói a história que já passou, mas nós podemos construir a nova história. Amém? Vamos construir essa nova história? Vai ficando de pé. Eu quero que caia sobre você uma bênção nessa intenção. Saia desse acampamento com essa intenção interior. Eu quero ser mais de Deus. Eu quero me consagrar a Deus. Eu quero me consagrar à igreja. Você percebeu que eu dei uma engasgada na minha oração? É porque nós somos gente e as pessoas falham, só Deus não falha. Amém? Sobre você, sua família, abre as mãos assim para receber essa bênção. Sobre você, sua família, eu peço agora, Senhor, que caia uma bênção, uma graça, a graça do viver da providência, que nem a Mara colocava. Senhor, cada pessoa possa receber essa graça de viver da providência, que cada pessoa, Jesus, por essa bênção, possa receber em si a graça de consagrar-se a Deus e a sua igreja. Sobre você, seus filhos, sua família, a bênção, a força que vem de um Deus que é todo poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bate palma a sua família. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!